Conosco, nosso grupo. Pastor Carlos Eli, eu conheço ele há muitos e muitos anos. Ele tem trabalhado com plantação de igrejas, em vários lugares. Até, pastor, eu queria que você contasse rapidinho um pouquinho do seu testemunho também, né? No contexto geral. Seria bom, pessoal, saber. E um homem que trabalhou muito com batalha espiritual, libertação. Eu não sei se ele vai incluir no testemunho dele, mas uma vez, irmãos, ele eu acho que é o único sobrevivente de uma batida de búfalo. Eu não sei se ele vai falar sobre isso ou bateu na estrada de moto. Ele teve um acidente e tá aí para contar a história. Deus livrou, guardou. Pastor, ajusta esses testemunhos aí, né? Conta para nós e nos abençoa nessa manhã. Vamos ver se vai dar. Conseguiu, pastor, apertar o microfone aí? Do lado esquerdo. Deu certo agora? Já deu certo, ficou Tá jóia. estão todos me ouvindo? Perfeito, pastor. Perfeito. Graça e paz a todos, um bom dia. Que Deus abençoe vocês. E para mim, na verdade, é uma honra participar desse grupo, né? Eu tive o privilégio de ser convidado pelo pastor Jonas para estar aqui, né? E eu já estou namorando com ele, já estou querendo é casar com ele também, né? Então, é, Ô, Carlos eu Eli, tive. meu amigo, vem para Rondonópolis, rapaz. Pois é, eu amo Rondonópolis, né? Mas Deus me mandou para Caldas Novas, né? Então, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito. Mas graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Eu conheci o pastor Jonatas, acho que quando eu cheguei em Caldas Novas, 2005, 2006. Era um menino ainda, né? Raíssa, nem eram casados. E tivemos o privilégio de poder andar com eles. Mas, meus irmãos, eu quero aqui dar um rápido testemunho, né, daquilo que o jejum e da minha conversão e do ministério que Deus tem me feito participar, né, do ministério que Ele me deu, da honra que Ele me deu. Eu converti em 1988, em São Luís dos Montes Belos. A minha igreja chamava-se Igreja Batista Shekinah. Faz tempo, né, irmãos? 1988. E o nosso pastor era o José Rodrigues. E o pastor José Rodrigues sempre ele falou de jejum, sempre nos falou de jejum, nos ensinou. Eu lembro que eu nem era batizado ainda, ia nas reuniões de domingo de manhã, porque eu era garçom na época, e numa daquelas reuniões ia falando de jejum e convocando a igreja para um jejum. Eu nem era batizado. E aí os pastores foram me visitar e eu perguntei para eles: escuta, como que se faz jejum? Porque, na verdade, eu vim da Quimbanda para Umbanda e nasci nesse lugar. E com 22 anos eu me converti na Igreja Batista Shekinah, como eu disse a vocês. E aí eu só queria o quê? Um esclarecimento de como era o jejum bíblico, né? Porque na Umbanda ou na Quimbanda, o jejum é praticado como um método para ter olhos abertos e ouvidos abertos espirituais. E quando eu falei para eles dessa questão, eu pedi para eles me ensinassem, para me ensinarem o que era o batismo, o que era o batismo e o que era o jejum bíblico, o jejum que o Senhor Jesus Cristo ensinava. Então, assim, naquele período eu já comecei a jejuar, e nem era batizado ainda, porque eu entendia, vindo do outro lado, o que era o jejum. Mas quando eu cheguei e me converti, eu tive a condição de estudar, de poder estudar o batismo, de poder estudar o jejum, aliás, oração, e praticar, né? Porque jejum é uma prática. E nesses anos, eu tenho jejuado, e assim, naquele período nós aprendemos a jejuar. E foram jejuns de 7 dias, eram jejuns de 14 dias, eram jejuns de 21 dias, e até aquele de 40 dias. É claro que naquelas proporções devidas, né? Porque
Sempre nós éramos orientados a fazer um jejum de 21 dias, mas para fazer o jejum de 21 dias, que era um jejum que a gente sempre fazia, nós fazíamos de 7 primeiro. Nós fazíamos 7 dias de jejum, que era da 0 hora ao meio-dia. Aí depois, os de 14 dias, era da 0 hora às 17 horas. Aí, o de 40 dias era uma refeição. E nesse processo, nós fomos aprendendo a jejuar. E uma das coisas que assim, Deus me ensinou muito a respeito do jejum é o jejum atrai a presença do noivo. E muito cedo começou assim a manifestar na minha vida o meu ministério de libertação. Muito cedo. Eu lembro que eu tinha uma experiência de centro espírita, né, que eu nasci e cresci lá. Mas quando eu me converti, e quando eu fui ensinado, e como eu cresci numa igreja batista, lá não tinha Ministério de Libertação, isso foi em 1988, não tinha praticamente isso. Mas o Senhor foi começando a me dar sonhos e me ensinar através de sonhos a como lidar com eles. Quero contar para vocês a minha primeira experiência que eu tive em libertação. Eu trabalhava numa loja, aí eu cheguei do emprego, né? E fui colocar lá minha bicicleta. Aí tinha um monte de gente no meio da rua. Aí o pessoal perguntou assim: Ô irmão, vem cá. E eu, sempre querendo pregar, evangelizar, eu falei: ó, tem um rapaz passando mal aqui, você ora por ele? Aí eu falei assim: oro. Mas estava todo mundo na rua e o rapaz fechado dentro de casa. Aí sabe o que eles fizeram? Me levaram até dentro da casa. Quando eu cheguei na porta da casa, eu escutei aqueles grunhidos, né? E aí, quando eu abri a porta, eles fecharam a porta, eu entrei para dentro. Aí o rapaz possesso olhou para mim e falou assim: amarelo, desgraçado, eu vou beber seu sangue. E amarelo era o meu apelido que eu tinha lá no centro espírita, né? E aí eu apelei com ele na hora, né? Falei, em nome de Jesus, aquela coisa assim, ele caiu no chão. E eu nem sabia o que era aquilo, irmãos. Eu já cheguei lá, em nome de Jesus, levanta, balancei-lo assim, ele voltou ao normal. Como é que você chama? Sebastião, currículo é para fora e fui embora. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia. Foi uma experiência assustadora. Mas, irmãos, aquilo saiu no ouvido lá da igreja, sabe, dos pastores. Aí, ó, eu convocado para a primeira reunião por causa desse negócio, né? Expulsar demônio, e onde eu aprendi aquilo. Naquela época, tinha uns grupos familiares na igreja, né? E eu fui convidado para participar de um deles e fui. E quando eu cheguei lá, aí o pessoal deu a mão assim, começou a orar, né? E eu comecei a orar também. Aí veio aquele negócio do meu espírito assim, tem uma pombagira aqui dentro. Aí eu estava orando, falei assim, onde você estiver, pode sair. Manifestou esse demônio. E tinha umas 20 pessoas dentro da casa. Mas foi um susto. E eu também, né? Só usei o nome de Jesus, caiu no chão, levanta logo, vamos embora. Outra reunião com os pastores, porque onde é que eu estava aprendendo aquilo, né? Isso foi em 1988. Enfim, hoje estou aqui, né? E assim, essa experiência que eu tive com o Jonatas, que ele está falando aí do acidente de moto, eu já estava pastoreando uma cidade, chamava-se Aurilândia, chama-se Aurilândia a cidade, e lá nós fizemos um evento chamado Um Grito de Liberdade. Essa cidade, muito tradicional, assim, e lá você não podia orar de olho fechado, tanto demônio que tinha, tanto que manifestava demônio naquela cidade. E aí tivemos esse evento, muito bom, houve muitas conversões, e lá eu tinha um trabalho de libertação muito forte nessa cidade. E aí o que aconteceu? Houve um acidente. Pra vocês terem uma ideia, eu estava com uma moto, uma Yamaha RD, até a placa da moto saiu. A búfala morreu na hora. Eu estou até aqui hoje vivo, forte e bonito, tá vendo? Nem as marcas ficaram. Nesse tempo eu tive uma experiência muito forte com Deus. E o que eu quero dizer para vocês a respeito disso e do que nós estamos falando aqui? O Senhor foi me adestrando. Até que em
como é que é? Em 1991, eu conheci um pastor que me ensinou muito, me ajudou muito, pastor Amarildo, pastor Luiz Cláudio, que vieram da Universal e me ajudaram muito nesse entendimento de batalha espiritual. Eu li muito o material da Valnícia. Esses materiais me ajudaram muito a entender a dimensão de uma batalha espiritual. E nesses períodos de jejum, eu sempre jejuei por quê? Porque eu entendi pela palavra que em Mateus 9,14 fala isso, né? Que o jejum, ele atrai a presença do noivo. Ele atrai a presença de Jesus. E uma coisa que, por causa da minha origem, eu li essa passagem de Mateus 17 pela primeira vez, e Marcos também eu li ela, e eu dizia para mim mesmo, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. É confrontar um demônio, confrontar uma situação espiritual e sair envergonhado. E eu sempre busquei essa questão de autoridade. Oração, jejum, autoridade, vida em Deus. E aí, passado um tempo, eu entendi o jejum de Isaías 58, tratamento pessoal. E depois, em 2014, irmãos, eu tive um sonho que eu ia passar por um grande conflito espiritual. E em 2014, eu tive o entendimento do jejum de Esther. Apesar de conhecê-lo, apesar de algumas vezes até ter feito esse jejum, nas minhas experiências de jejum pessoal, assim, íntima, eu vou dizer algo aqui para vocês sabem que isso é algo muito pessoal, muito íntimo, mas eu acostumei a jejuar muito cedo. E na minha experiência pessoal, eu comecei a jejuar, eu jejuava 3 dias, sem nada, e aí eu descansava mais uns dias, jejuava de novo 3 dias, e em 98 eu fiz um jejum que ainda não consegui fazê-lo novamente. Eu fiquei 13 dias, direto, sem nada. Eu e um outro pastor. Foi o período de jejum mais longo que eu tive sem nada. Esse eu fui para uma mata, nós fizemos lá uma cabana para nós. Então nós ficamos 13 dias. Foi um tempo de jejum e uma graça que Deus me deu para tratar coisas espirituais e para trabalhar o ministério de libertação. Esse foi o processo de libertação, de jejum mais longo que eu já fiz. Assim, e sempre tive a experiência de jejum, mas nunca tive o entendimento que eu tive a partir de 2014. Eu já estava aqui em Caldas Novas e aqui em Caldas Novas é um lugar bem diferente. É uma cidade onde ela é muito alimentada pelo mundo espiritual, onde a depravação, onde é uma cidade turística, eu não vou entrar mais em detalhes, porque você já sabe do que eu estou falando. Uma cidade que faz panfletagem de casas de show. Uma cidade onde o sexo é oferecido com panfletagem de carro de som na rua. Pra vocês terem ideia do lugar onde nós vivemos. E eu tive um sonho que envolvia um grande conflito. E o que eu fiz? Nesse período eu dava aula na MCM, lá em Trindade, de batalha espiritual, guerra espiritual, tanto faz, né? E lá eu conheci o Emiliano. E aquele sonho, ele ficou tão forte em mim, mas eu não conseguia entendê-lo. Eu não conseguia compreender aquele sonho. Aí eu fui em Trindade dar aula, e lá ele estava também, nós nos encontramos, ele pediu para mim escrever algumas coisas a respeito daquele jejum que ele iria me ensinar, porque era urgente a situação que eu iria viver. E ele me falou sobre oração em línguas, como nós sempre conhecemos oração em línguas, né? Falou sobre o jejum, mas ele especificamente me direcionou ao jejum de Esther, porque eu precisava de libertação em algumas áreas da minha vida. Irmãos, e eu entendi o que ele me falou. E o ano de 2014, eu tirei para jejuar. É, eu lembro que eu comecei a fazer jejuns e orar 8 horas dentro de um quarto. Sabe como é que eu saí lá os primeiros meses? Como é que eu saí do quarto? Graças a Deus acabou. Mas eu estava com
tanta obediência daquilo que eu, mesmo não gostando, mesmo eu obedeci aquela palavra, porque eu sabia que aquela palavra era de Deus. E dentro daquilo que o Emiliano me falou, eu precisava de pessoas para estarem orando comigo. Levantei umas pessoas para orarem comigo. E um detalhe, eu só iria fazer o jejum de Esther a partir do momento que eu tivesse a convicção que eu tinha uma palavra de Deus para fazer aquele jejum. E depois, no terceiro mês, daquele período de oração, de 8 horas ao dia, fazendo o jejum, aquele parcial, eu tive a palavra. É hora de jejum. No terceiro mês desse processo de oração que eu estava vivendo e passando. No terceiro mês, eu tirei da quarta ao domingo o primeiro jejum de Esther, a seco. E o tempo foi passando, irmãos, e no segundo mês, eu já não conseguia mais fazer toda semana, porque ele é muito intenso. Então, eu fazia de 15 em 15 dias. Na outra semana, eu fazia aquele parcial, das 0 hora às 17 horas. E aí, quando chega o terceiro mês, aconteceu algo extraordinário dentro de mim. Eu vi o pastor Davi falando sobre o porco chamado Roque. Eu vou contar algo para vocês que é mais. Estou vendo os irmãos comerem aí, que é mais nojento do que o porco Roque. Mas eu vou falar porque foi algo que aconteceu e é verdadeiro. Irmãos, eu era um homem muito iracundo, nervoso, um temperamento muito forte. Eu tinha muitas angústias. E geralmente, quando eu tinha um sonho que me acompanhava. E era como se eu estivesse mascando uma bola de chiclete grande na boca, grande, né? E ela fosse crescendo, e aquilo virava algo dentro de mim, e aquilo era horrível. E quando eu tinha aquele pesadelo, os dias sequentes seriam duros, terríveis. Aquilo me perseguiu muitos anos da minha vida, da minha conversão. Naquele terceiro mês, eu estava em jejum, jejum de Esther, esse pesadelo me atacou. Eu lembro que ele chegou e assim, e eu senti ele como dentro da minha boca, dentro do meu corpo. E eu levei a mão assim, irmãos, e puxei. Quando eu puxei, era como se fosse sangue, sangue podre. E quando caiu no chão assim, era um sapo. Sabe aquele sapo assim? É horrível isso, irmão. É um sapo. E ele tentou voltar. Eu pus as mãos assim, ó, e joguei no chão e pisei nele. Quando eu pisei nele, estourou aquele sangue, fedia demais. Irmãos, eu nunca mais tive aquele pesadelo. Sabe, hoje eu sei o que é paz. Hoje eu sei o que é refrigério. Hoje eu sei o que é descanso. Assim, a gente vê as escrituras falam sobre um dia de descanso, um dia de repouso, essas coisas, mas eu encontrei um lugar em Cristo, de repouso, de paz, de refrigério e autoridade nessa área espiritual. Então, assim, o jejum de Esther, falando dele aqui, ele é uma intervenção divina em nossas vidas. Ele é uma entrega total. Não parece, né? Mas eu tenho 62 anos de idade. Eu, nesse período que eu estou em Caldas Novas, depois desse período, eu sempre pratico ele. Fiquei 2 anos sem poder praticar, porque eu, tomando conta de meu pai, que estava doente, fiquei muito tempo com ele no hospital, e jejum de Esther exige de nós o quê? Uma certa separação. E então, nesse período, eu conheci, e esse jejum, como eu falei para vocês, ele durou até o mês, ele começou, foram 8 meses eu fazendo esse jejum. Eu faço ele regularmente agora, todo ano eu faço, 2 até 3 vezes, dependendo das situações que eu estou vivendo. Então, assim, o que eu digo a respeito do jejum de Esther é algo extraordinário. Agora, recentemente, Deus me deu graça para começar um trabalho lá no sertão do Cariri, ou no Nordeste. Irmãos, eu estou numa região, lá nós começamos uma igreja agora, abrimos as portas agora no começo do mês
de janeiro, nós abrimos as portas de uma igreja lá. Irmãos, lá tem demônio demais. Pra vocês terem uma ideia, e o confronto espiritual é de um nível tão intenso que lá a gente não se dá com a bruxaria baixa. Tem bruxaria baixa, tem voodoo. Lá é voodoo. O que é voodoo? É uma manifestação espiritual externa. No mês de janeiro, aconteceu 3 fatos marcantes na cidade. Tinha uma senhora lá, tinha não, tem, ela mora lá, eu a conheço, eu acompanho ela. Ela estava defecando. Desculpa usar essas expressões, mas assim, é tudo nojento mesmo, essas coisas de voodoo. Ela defecava sangue, caco de vidro e pedaços, parecia bombril. Ela defecava isso. E quando ela defecava, irmãos, aquele odor, aquele fedor invadia toda a casa. E ela ficava possessa, com uma possessão tão terrível, que ninguém ficava dentro da casa. E quando eu cheguei lá em Café da Linha, aconteceu isso, a pastora Meire, eu cheguei de viagem, a Meire falou, está acontecendo um caso assim, 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 num lugar aí, vamos lá? Eu falei, vamos. Eu acompanhei essa senhora, eu creio que 14 dias indo na casa dela. Por causa desse acontecimento que todo mundo na cidade sabia e via, porque a Café da Linha é um lugar muito pequeno, é pequeno, havia uma outra situação na cidade. Uma menina, ela ficava possessa, a menina tem 14 anos de idade. Irmão, quando ela ficava possessa na escola, os bombeiros de Abaiara, que é 13 quilômetros longe de Café da Linha, tinham que vir amarrar a menina em algemas para levar para Milagres, ou então ali próximo, Brejo Santo, um manicômio. Ficava doida. Eu fui levado a esse caso também. Era uma possessão terrível. Ou seja, era o quê? Voodoo. Essa menina, os pais dela estavam todos machucados. Quando ela ficava possessa no colégio, as aulas eram suspensas, porque eu conheci essa menina. E um outro sujeito que queria suicidar lá e que Deus interviu. Então, com essas 3 situações, lá no sertão, e lá é terrível, irmãos. Eu encontrei casos de pessoas que não andavam, não falavam, 25 anos possessas em cima de uma cama. É horrível o estado de domínio que Satanás exerce ali no sertão nordestino. É horrível. E Deus foi me preparando para isso. E uma das coisas que eu descobri estudando, eu fui na cidade, como eu falei para vocês, Aurilândia, onde eu comecei a primeira igreja. Lá tinha muita bruxaria. Mas o nível de bruxaria daquele lugar é diferente do sertão nordestino. O nível de bruxaria que nós encontramos por aqui é aquele nível que é feito de farinha de ossos de animais, né? Agora, do sertão nordestino, não. É ossos humanos, é vísceras humanas. São terríveis. E o livro deles de capa lá é o do São Cipriano. Esse livro lá é muito conhecido. Mas, irmãos, esse é meu testemunho, sabe? De jejum. E por que que eu decidi jejuar? E eu aprendi ao longo dos anos, sabe? E hoje, assim, nós estamos aqui hoje praticando o jejum de Esther. E eu queria tomar a liberdade que eu tenho aqui nesse tempinho que tenho, pastor Jonas, para falar uma coisa com vocês. Eu recebi uma palavra do Senhor no ano passado. Eu escrevi essa palavra e Deus me deu uma orientação a respeito dela, de ministrá-la a pastores. E quando o pastor Jonas me chamou, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. E eu queria aqui compartilhar com vocês, com toda humildade, mas assim, ouça o que eu vou dizer para você. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos conhecer os princípios de uma batalha espiritual. Lá em 2 Coríntios 4:4, todo mundo conhece essa passagem de cor, né? O Deus deste século, letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para aqueles que não têm fé, incrédulos, não é ímpio, não é incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Satanás, ele tem um poder de cegar as pessoas, de embotar o entendimento das pessoas.
E dentro dessa palavra, Deus me falou muito sobre esse salmo aqui. Olha para vocês terem ideia. Salmo 59, no versículo 6, está escrito o seguinte: Salmo 59, versículo 6 fala assim: voltam à tarde, dão granidos como cães, rodeando a cidade. E eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem: quem ouve? Irmãos, isso aqui é desesperador. Por quê? Aqui nós falamos de uma estratégia dos demônios que querem dominar uma cidade. E o texto aqui nos diz que eles ficam como cães ao redor da cidade, alardeando de boca. E eles gritam: quem nos ouve? Ô, irmãos, a igreja de Jesus perece porque não pratica as coisas que Jesus ensinou. E, sabe, e quando eu vi o pastor Davi falando aqui na última reunião, ele me cortou o coração. Porque nós não jejuamos. Nós não procuramos entender isso. E o versículo 14, irmãos, eles são mais assim. Olha o que ele diz no versículo 14 e o 15. E tornam a vir à tarde. É algo repetitivo que eles fazem. Eles fazem num dia, fazem no outro, e voltam no dia à tarde, e dão granidos como cães, rodeando a cidade, vagueiam, buscando o que comer, e passam a noite e não se fartam. Irmãos, aqui nós estamos falando do quê? De setas inflamadas do maligno, eles alargam de boca. O que são setas inflamadas do maligno, irmão? São tentações. A tentação é uma sugestão, onde Satanás sugere a mente da pessoa, sugere pensamentos, sugere pecados. E eles estão aqui, sabe, o que mais me preocupa nisso aqui é que eles estão alargando de boca, dizendo: quem nos ouve? Nós somos a igreja de Cristo. E só tem um meio, irmãos, de nós entendermos o que está acontecendo e o que vai acontecer conosco. Eu quero passar aqui para 2 Coríntios 10, porque aqui tem algo muito sério, irmãos. E isso hoje, eu quero que vocês entendam por que eu estou falando dessa palavra e isso junto ao jejum de Esther. Porque, irmãos, nós precisamos ter o discernimento disso aqui. 2 Coríntios 10, do versículo 3 em diante, fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não podemos andar segundo a carne, irmãos. E ele fala dessas armas, né? Fala sobre o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. Destruir, vou ler todo o versículo. Destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ouça, eu escrevi isso aqui e por muito tempo eu fiquei orando para me entender mais ou menos essa questão. Primeiro, fortalezas na mente. Eu quero ler outro texto aqui agora, que está em 2 Timóteo 4:1. Todo mundo conhece. 1 Timóteo 4:1, né? Que todo mundo conhece. Eu vou passar aqui, porque eu estou lendo aqui algo aqui, não posso perder aqui o meu raciocínio. É que no apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, irmãos, mas o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós estamos vivendo esses últimos dias. A apostasia em si já é terrível, irmãos. Agora, o mais dolorido aqui é a doutrina de demônios. E aí você fala assim: mas pastor, como é que essas doutrinas podem entrar na igreja? Pela falta de entendimento nossa. Pela falta de entendimento de nós como indivíduos, como líderes. Irmãos, essas armas espirituais aqui, que eu estou mencionando para vocês, nós todos somos vítimas delas, todos os dias. O fato é, eu tenho um discernimento para entendê-las? Eu tenho um discernimento para, sabe, me levantar em oração e jejum contra essas armadilhas, contra essas ciladas de Satanás, como está descrito no Salmo 91?
Aqui, o que o apóstolo Paulo fala assim, embora vivendo na fé, na carne, aliás, né? As nossas armas são espirituais. E todos aqueles versículos que eu li para você, do Salmo 59, ele tem tudo a ver com 1 Pedro 5,8. O que Pedro diz? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para que possa tragar, trazer para dentro de si, devorar, inserir pensamentos, inserir doutrinas. E uma coisa que eu fui com o tempo entendendo, o que são fortalezas na mente, irmãos? A fortaleza na mente é algo muito. A gente tem que ter muito muita discernimento para entender o que é isso. São pessoas que se reconhecem, elas se recusam, pessoas que se recusam a reconhecer suas fraquezas e seus erros. Líderes em si mesmados. Pessoas que não aceitam correção. Isso são fortalezas da mente. Irmão, todos nós erramos. Todos nós somos, sabe, somos merecedores de sermos corrigidos. Outra coisa, eles não permitem ser confrontados. Nós estamos vivendo uma situação hoje que as pessoas não admitem seus erros, suas fraquezas, e não admitem ser confrontadas. Isso é fortalezas na mente. Outra coisa, sofismas. A sofisma é o quê? É a estratégia de manipulação. É a distorção da realidade. São raciocínios falsos. A pessoa deixa de pregar a verdade e começa com seus raciocínios, com suas falácias, com a sua manipulação. E, por fim, altivez. Ô, irmãos, como a altivez é perigoso. E como a altivez, me perdoe dizer isso aqui, irmãos, eu não quero expor a igreja de Cristo, jamais. A noiva do Senhor Jesus. Como nós temos visto com os nossos olhos líderes altivos. Sabe o que é isso? Uma excessiva confiança em si mesmo. Tudo é por eles e para eles e por meio deles. E sem eles, esquece. Arrogância, a necessidade de poder. E ouça, esses sentimentos são todos relacionados ao narcisismo. E eu sei que vocês já leram, como todos nós lemos aqui, aquele livro, A Síndrome de Lúcifer, né? Irmãos, se você ler e se você enquadrar isso aqui naquele livro, você vai pegar algumas características do que é a Síndrome de Lúcifer. Sabe o que é a Síndrome de Lúcifer? É o narcisismo, egocêntricas, pessoas cheias de ego. O que mais? Manipuladoras, líderes manipuladores. Outra coisa que eles não têm é desumanização. Eles são super poderosos, não são humanos mais. São arrogantes, uma mentalidade superioridade, sabe? Falta de responsabilidade. Então, irmãos, nós vivemos um tempo muito sério, onde nós precisamos praticar toda forma de jejum. Mas eu quero terminar minha fala dizendo para vocês o seguinte: é tempo do jejum de Esther, para nós nos conhecermos. Talvez a sua história não é igual à minha, a sua vida não foi igual à minha. Espero que não seja mesmo, né? E não será em nome de Jesus. Mas tem coisas em nossas vidas que só sairão com uma intervenção do poder de Deus através do jejum. E aqui nós falamos dessas formas de jejum, né? Na minha prática, eu tenho praticado o jejum, esses onde eu começo às 0 hora e vou até o meio-dia. Eu sempre começo às 0 hora e vou até às 17 horas. Uma semana, outra semana. Aí você vai, mas jejuar de noite? Experimenta. É só você experimentar. Vai ser noites longas. Ah, irmãos, o jejum, ele te dá autoridade. Ele te capacita.
Como eu vim do centro espírita, como eu dizer para vocês, deixa eu contar outro testemunho para vocês. No meu processo de conversão, como ninguém me entendia mesmo, eu dentro de uma igreja batista, e né, em 1988 era muito raro essas questões de libertação, eu tive uma luta terrível com os doentes. Sabe aqueles doentes? Aqueles bichinhos zoiudos, braçudo, feio, feio. Eles chegam na beira da cama e pulam em você, e pulam na boca, você, eles pulam na boca, você... Já viu? Passaram por isso já? Todo doente terrível. Mas com o tempo, Deus vai te dando graça. E você passa a discernir até demônios que vão atacar a sua casa de noite. Outro dia eu fui pregar num lugar, né? Aí o casal me convidou para conversar depois ali do culto, né? E falou: Ó, pastor, tem uma coisa séria para mostrar para o senhor. O que que foi, pastor, ô, meu irmão? Não, a minha mulher não dorme de noite. O que que foi? Não, o demônio entrando na casa, os cachorros latindo. Aí eu falei: mas, espera aí, você quer que eu ore em favor do quê nessa situação? Pastor, aí eu falei: irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você não está exercendo seu sacerdócio dentro de sua casa. E Deus tem que acordar alguém para mostrar que o demônio está com a sua família, e é ela. Você precisa levantar seu sacerdócio. Você precisa levantar como sacerdote da sua casa e guardar sua família. Não seja um Adão, não, sujeito. Levanta logo. Enfim, meu tempo venceu. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter podido compartilhar essa palavra com vocês. Irmãos, vale a pena. Jesus conta conosco. Obrigado, pastor Jonatas. Obrigado a todos. E que Deus abençoe vocês. E bons jejuns. Amém. Amém, pastor Caseli, que bênção te ouvir. E eu creio, irmãos, que algo está sendo construído no nosso espírito. É tempo de jejuarmos. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Que isso possa estar firme no seu coração. E uma coisa, pastor Caseli, está muito claro, com esse último testemunho seu. Tem muito sacerdote dormindo. Infelizmente. Tem muito sacerdote dormindo. Se nós não estamos tendo, se nós não estamos tendo vitórias, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá. Se nós não estamos tendo vitórias ou estamos aquém daquilo que Deus espera de nós, que resposta você vai dar? Dê uma resposta no mundo espiritual e o jejum não é mas é uma arma poderosa para que nós possamos vencer esses principados e potestades. Amém? Pastor Caseli, mais uma vez, muito obrigado. E que todos nós aqui, eu tenho certeza, todos nós estamos despertados a jejuar mais. E o jejum de Esther, né, irmãos, está ficando em evidência, né? 3 dias a seco na presença foi uma confirmação. Tá joia? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e vamos falando, tá bom? Qualquer coisa, por favor, me chame no privado. Amo vocês. É, Abraço. boa. Amém. Boas Bom, semanas a todos. faça todos. Tchau, tchau, Aline. Eu vi a Aline ali, ó, pastora Aline Araújo. Paz. Todos. Abraço, gente. Oi. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.